O voto plural é a estrutura por excelência que traz mais transparência nesse desalinhamento entre direito econômico e direito político, tá? Ele é mais simples que as outras estruturas que já existem, né? Que são legítimas também, elas não têm nada de irregulares, mas o voto plural é o instituto mais fácil de ser compreendido e ele tem uma referência ao redor do mundo. Então, para investidores internacionais, é mais fácil dele compreender porque ele já está acostumado com esse instituto em outras jurisdições. A gente está trazendo, né, está se abrindo aí com a sanção da Lei 14.195, mais uma opção para o mercado brasileiro. O voto plural, comparativamente, é muito mais limpo, mais conhecido no exterior. Então, se a sua história fizer muito sentido atribuir aquele poder fundador, poxa, pode fazer todo sentido. A justificativa para trazer o voto plural para o mercado brasileiro passa, né, por essa discussão das empresas inovadoras, das empresas de tecnologia. Mas quando a gente olha de maneira mais fria a lei, ela não vale só para empresas de tecnologia. Uma empresa de varejo que tem uma boa história para contar, né, que demonstre por A mais B, que para o desenvolvimento do negócio daquela empresa faz todo sentido que durante, né, um intervalo de tempo o empreendedor possa, né, se imunizar, aqui entre aspas, daquela pressão de curto prazo que a gente tem no mercado de capitais, de uma maneira em geral, pode ser que essa história faça sentido mesmo numa empresa que não tenha um fundo de tecnologia ali muito claro, tá? Desde o início, a gente vem se manifestando de que companhias com voto plural não cabem, né, não se encaixam de maneira adequada no nosso principal segmento, que é o novo mercado. Não significa que essas companhias não tenham espaço no mercado brasileiro já hoje, né? E não necessariamente a gente precisa de um segmento especial. Uma companhia com voto plural caberia muito bem no nível 2 ou no nível 1, ou mesmo no segmento básico. Na prática, companhias que ainda não fizeram IPO podem pensar, né, se vale a pena ou não trazer esse instituto, mas aquelas que já estão no mercado já não podem mais se utilizar. Primeiramente, acho que você precisa ter muita clareza no porquê que a empresa decidiu adotar esse instrumento. E olhar, se possível, se não for uma empresa muito recente, muito nova, olhar qual tem sido o tratamento aos acionistas ao longo dos anos, né? Conhecer quem você está se tornando sócio, isso é muito importante, e garantir que não vai ter um abuso no poder de voto, apesar desse instrumento tá sendo utilizado, né? Vamos entender o tamanho dessa limitação. Não é uma limitação também assim, parece que nada pode ser feito. Não, você pode fazer muita coisa, você pode consolidar muito ainda. O que você não pode você pegar uma empresa que não tem voto plural e o acionista dela, por movimentos de incorporação, cisão, fusão, incorporação, se tornarem acionistas de uma empresa que tem voto plural. Ou seja, da noite para o dia eu apareci, virei diluído com uma empresa que tem voto plural. Então, a limitação é menor do que parece quando você lê a lei muito rapidamente. Tá? E lembrando que a própria lei continua assegurando o direito de minoritários, eleger membro do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, exibição de livros e documentos, ação de responsabilidade. Continuando, não vale o voto plural nessas ações, né? Então, para essas medidas. Sim, traz esse risco, mas ele não pode ser visto de forma isolada, certo? Acho que tudo tem que ser analisado num contexto que é muito amplo da estrutura de governança de uma empresa, né, da forma que a empresa incorpora e faz gestão de riscos, sejam eles financeiros, risco de governança, como que a empresa, né, o que a gente chama hoje de ESG, incorpora os aspectos sociais e ambientais no seu dia a dia, como que isso está incorporado nas mais diferentes, mais diversas hierarquias da empresa. Então,
eu acho que tem um contexto muito maior para você tentar entender o risco que uma nova empresa que o voto plural traz, e não somente o fato de você ter esse desequilíbrio.